Olá, meu nome é Lívia Gitaí. Esta aula destina-se aos alunos de graduação em Medicina e é a segunda aula do bloco sobre etiologia da demência. As demências secundárias são aquelas decorrentes de outras doenças, que não são doenças neurodegenerativas. Podem ser sistêmicas, como o hipotiroidismo ou infecção por HIV, ou condições neurológicas, como a doença cerebrovascular e a hidrocefalia de pressão normal. É fundamental identificar quando uma dessas condições está causando a demência, pois são condições potencialmente tratáveis. A demência vascular é a principal causa de demência secundária e a segunda causa mais comum de demência de uma forma geral. O termo mais abrangente é comprometimento cognitivo vascular. Lembrando que a causa mais comum de demência é a doença de Alzheimer, e como as duas são muito frequentes e compartilham vários fatores de risco, podem estar associadas, o que é chamado de demência mista. Para o diagnóstico de demência vascular ou de comprometimento cognitivo vascular, é preciso que haja o quadro de demência ou de comprometimento cognitivo leve associado à doença cerebrovascular comprovada. E a doença cerebrovascular precisa ter uma relação coerente, tanto temporal quanto funcional, com um quadro de déficit cognitivo. Ou seja, a doença cerebrovascular precede a instalação do quadro cognitivo e tem localização e intensidade compatíveis com o declínio cognitivo. A doença cerebrovascular pode ser um único AVC em área estratégica, como nesse caso de AVC em território da artéria cerebral posterior esquerda, ou este outro caso de isquemia no núcleo anterior do tálamo. Pode ser por múltiplos AVCs, como demonstrado nessa tomografia de crânio, em que há uma isquemia recente à direita e outras áreas de isquemias antigas à esquerda, por hemorragia e por doença vascular subcortical de pequenos vasos, que se manifesta principalmente por hiperintensidade em substância branca na ressonância e infartos acunares, muitas vezes sem história clínica de AVC prévio e que só é descoberta quando realizado o exame de neuroimagem. Então, para o diagnóstico da doença cerebrovascular, é importante o exame de neuroimagem. Na anamnese, pode ser identificado o antecedente de AVC ou de ataque isquêmico transitório e a presença de fatores de risco. O exame neurológico pode mostrar sinais neurológicos como hemiparesia, hemihipoestesia, dependendo das áreas cerebrais acometidas, alteração de marcha por hemiparesia ou por parkinsonismo de membros inferiores ou outros sinais. O déficit cognitivo costuma ser muito parecido com o padrão de outras demências e depende também da área acometida. É mais comum que afete velocidade de processamento, funções executivas e acompanhe-se de alterações de humor e de personalidade, e o tipo de evolução depende de como evolui a doença cerebrovascular. Um tipo de evolução clássico descrito em livros de texto é a evolução em degraus, em que períodos de estabilização se alternam com episódios de piora. O tratamento inclui o tratamento da própria doença cerebrovascular, com a identificação dos mecanismos fisiopatológicos e o tratamento dos fatores de risco, a reabilitação cognitiva. A atividade física regular tem demonstrado benefício em alguns estudos. O uso dos anticolinesterásicos usados na doença de Alzheimer pode ajudar, principalmente nos casos de demência mista, e deve ser feito o manejo dos sintomas neuropsiquiátricos, como o uso dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina para o tratamento da depressão. A hidrocefalia é a condição em que há aumento da quantidade de líquor dentro da calota craniana, e isso pode ter várias causas. No caso da hidrocefalia de pressão normal, ou HPN, há um aumento progressivo na quantidade de líquor, sem chegar a haver um aumento fixo de pressão dentro do sistema. O mecanismo não é bem conhecido, mas parece envolver uma falha da absorção do líquor nas granulações aracnoides. A maior quantidade de líquor causa aumento do tamanho dos ventrículos, como pode ser observado na comparação entre esse exame de uma mulher de 71 anos sem alteração cognitiva e este exame de uma mulher de 68 anos com HPN. A presença de ventriculomegalia pode ser observada, por exemplo, pelo cálculo do índice de Evans, a medida da maior distância entre os cornos frontais dos ventrículos laterais
é dividida pela maior distância biparietal, e valores iguais ou maiores que 0,3 sugere aumento dos ventrículos laterais. Esse aumento dos ventrículos provoca lesão das vias periventriculares, o que leva à tríade clínica clássica de alteração de marcha de evolução progressiva, urgência urinária que evolui para incontinência urinária e déficit cognitivo que evolui para demência, acometendo mais velocidade de processamento, atenção e funções executivas de uma forma geral. Este é o exemplo da alteração de marcha clássica da HPN, descrita como marcha magnética, como se os pés estivessem grudados no chão. Mas não é preciso que o paciente apresente esse padrão típico para desconfiar de HPN. As características mais comuns da marcha da HPN são pequenos passos, base alargada, dificuldade em dar a volta, geralmente necessitando de vários passos para conseguir, e instabilidade postural. Um fato que dificulta o diagnóstico da HPN é que os sinais da tríade são comuns em idosos. Em maiores de 70 a 75 anos de idade, 20% têm algum tipo de alteração de marcha, quase 40% das mulheres e 20% dos homens têm incontinência urinária e 20% têm ventriculomegalia. Então, não é necessário que os 3 elementos da tríade clínica estejam presentes para desconfiar de HPN. Na verdade, quanto mais cedo for feito o diagnóstico e o tratamento, por exemplo, antes da instalação do quadro de demência, melhor o prognóstico. A HPN pode ser tratada com derivação ventrículo-peritoneal, em que uma válvula vai drenar o excesso de líquor para a cavidade peritoneal. E um dos principais determinantes do sucesso terapêutico é a precocidade do tratamento. Então, é importante lembrar da HPN e encaminhar os casos suspeitos para avaliação especializada. Como nesse caso clínico, divulgado pela Academia Americana de Neurologia. À esquerda do vídeo, a paciente com HPN sem tratamento. À direita, após o TAP teste, em que uma punção lombar com retirada de cerca de 30 ml de líquor promoveu a melhora da marcha. Ainda à direita do vídeo, a mesma paciente, 6 meses após o tratamento com a derivação ventrículo-peritoneal. O hematoma subdural crônico ocorre por lesão de pequenas veias que drenam a convexidade cerebral e, no caminho para o seio sagital superior, atravessam o espaço subdural. Com a lesão, o sangue vai se acumulando lentamente no espaço subdural. E isso é mais fácil de acontecer se há algum grau de atrofia cerebral, pois essas veias ficam mais expostas, o que acontece naturalmente nos idosos, pelo certo grau de atrofia relacionado ao envelhecimento. Pode haver uma história de traumatismo craniano dias a várias semanas antes do início dos sintomas, pode ser um trauma leve ou até mesmo essa história de trauma está ausente, e os sintomas são variados, podendo ocorrer, além do declínio cognitivo, cefaleia, crises epilépticas ou outros sinais neurológicos, como hemiparesia, mas também pode acontecer de se manifestar apenas com o declínio cognitivo. Neste primeiro caso, de um homem de 75 anos, a principal manifestação de um hematoma subdural crônico à esquerda foi hemiparesia direita por alguns dias. Na segunda situação, um homem de 78 anos vinha evoluindo apenas com declínio cognitivo há 2 meses
e a tomografia mostrou hematoma subdural bilateral. Neoplasias também podem se manifestar como um quadro de demência e, dependendo da localização, pode inicialmente não se associar a nenhum outro sinal de lesão neurológica, como nesse caso de um glioblastoma multiforme em lobo temporal esquerdo, cujo quadro clínico foi de uma síndrome demencial com predomínio de déficit de memória recente, evoluindo a 3 meses. Concluindo, há demências secundárias a várias condições clínicas e há condições neurológicas que não são doenças neurodegenerativas e que são potencialmente tratáveis. A causa mais comum de demência secundária é a demência vascular, em que o déficit cognitivo pode ser decorrente de diferentes formas de doença cerebrovascular e se associar a outras manifestações neurológicas, dependendo das áreas cerebrais acometidas. Vimos as principais manifestações da hidrocefalia de pressão normal, assim como a importância do diagnóstico precoce. Em seguida, vimos o mecanismo básico e as manifestações do hematoma subdural crônico, a possibilidade da demência ser secundária a neoplasias, e de uma forma geral, podemos perceber a importância do exame de neuroimagem para revelar uma causa neurológica de demência secundária.